amigos, Missão Carcará. Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre uma vitória. Parece que o movimento feito por muitos youtubers e outras pessoas ativistas pelo direito da legítima defesa venceu. E o projeto de lei número 320, de proposição do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, foi retirado por ele próprio da tramitação. Ele dizia que o porte de armas brancas seria punido como crime com 1 a 3 anos de detenção. Ele estava na CCJ, que é uma das comissões, ele ainda iria a plenário. Ele foi votado no dia 29 agora na Comissão de Constituição e Justiça e aprovado, aguardava um recurso, mas o senador entendeu por bem removê-lo depois que várias pessoas, aí, eu vou até citar alguns aí que realmente fizeram uma campanha que pelo jeito funcionou, né? O Júlio Lobo, Batata, o Cavalini, o Nilo Desbravatuba, 1% sobrevivente, todos eles fizeram uma campanha aí que realmente resultou em alguma coisa que, pelo menos para nós sobrevivencialistas, era uma realidade. Então eu estou fazendo esse vídeo não só para falar sobre isso. Ainda existe uma lacuna na lei, que é o tratamento da arma branca. E existe uma dificuldade das pessoas que propõem essas leis, né, dos senadores, dos deputados, de entender que nós queremos a legítima defesa. Nós somos pessoas que, quando o Estado falha em nos prestar a defesa, a gente quer ter pelo menos o direito de tentar por nós mesmos nos defender e defender a nossa família, as pessoas que nós amamos, aquilo que a gente conquistou com o trabalho, né? Porque o bandido não liga para esse tipo de lei, ele não está nem aí, ele não quer saber. Esse tipo de lei só se aplica a nós. Legítima defesa não é igual a crime, como estava colocado naquela lei. Esse projeto de lei colocava as coisas equiparadas. Se você estivesse com uma arma para legítima defesa, você estaria equiparado a um bandido que está com aquela arma para um crime. Então foi muito propícia essa remoção desse projeto de lei. E agora eu vou mostrar para vocês como eu moro em Minas Gerais, que é um dos estados, né, só Minas e o Rio de Janeiro, tem uma legislação especificamente sobre a arma branca. Eu vou mostrar aí para vocês como é que funciona. Eu entrevistei o Major Flávio Santiago, que é o chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, e ele fala como que, pela visão do policial, é interpretado essa legislação estadual que define que você pode, armas acima de 10 centímetros de lâmina só podem ser portadas se tiver na embalagem ou dentro de uma caixa de ferramenta no carro, ou na utilização da sua profissão, né? No meu caso eu uso para abrir picada, né? Eu uso o facão para abrir picada, eu mostro meu crachá, estou trabalhando no meio do mato, mas muita gente ainda tem essa insegurança e ele tirou várias dúvidas. Veja aí. Então, Major, eu gostaria de perguntar para o senhor hoje como são os procedimentos que os policiais militares do estado de Minas Gerais, que ao lado do Rio de Janeiro é o único estado onde já há uma legislação sobre a arma branca, sobre as lâminas, como é que ele se porta? O que ele observa para realmente intervir com uma pessoa quando ele nota que ela tem uma lâmina aí, vamos dizer, acima de 10 centímetros, né, que é o que se considera o porte, né? A sua manifestação é muito importante, até porque muitas pessoas têm dúvidas, principalmente aquelas pessoas que trabalham e precisam desses materiais, principalmente a faca, digamos assim, que é muito utilizada por quem, por exemplo, tem um churrasquinho, ou uma pessoa que mexe com a parte elétrica, ou alguém que faz acampamentos também, isso é muito importante. É interessante falar sobre a discricionariedade que o policial militar tem, e dentro daquilo que a lei oferta. Minas Gerais foi um estado que regulamentou questões que ficavam ainda muito restritas em relação à legislação que trata da contravenção penal. E se formos um pouco antes, a lei de contravenções penais ela falava, né, portar uma arma fora de casa sem a devida licença da autoridade. E a 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, veio clarificando muito a questão em relação à própria arma de fogo. Mas a arma branca ficou uma lacuna, sempre houve uma lacuna. Muitos policiais acabavam fazendo essa condução, evidentemente, no momento de um crime, de uma ameaça, ou até mesmo de um homicídio. Aí, é claro, se transformou realmente na arma do crime. E aí vale uma explicação rapidinha também,
porque você tem a arma branca que é própria, né, aquela que é utilizada, são facas de combate, punhais e espadas, e a arma imprópria, que são aquelas que não são utilizadas. Um pedaço de pau, por exemplo, pode se tornar uma arma branca, dependendo do fim que ele se destina. Né? Um martelo que não tem o fim diretamente de defesa, mas que pode ser utilizado e se transforma numa arma branca no momento do cometimento do crime. Mas ficava a lacuna. E um cidadão que é encontrado, por exemplo, em Belo Horizonte, na Praça 7, com uma faca na cintura. O que fazer diante dessa situação? O Estado de Minas foi um dos que trouxe uma legislação que regulamentou e que trouxe mais luz aos operadores do estado de flagrância para que eles pudessem atuar nesse sentido. A própria legislação, ela fala que no momento em que o policial militar detecta essa arma branca ou essa faca, por exemplo, um instrumento perfurante, com mais de 10 centímetros de lâmina, ele pode fazer a apreensão desse material e, por conseguinte, encaminhar esse material até a polícia judiciária, que vai fazer as aplicações de multa e vai fazer as aplicações devidas de acordo com o entendimento do delegado de polícia. A Polícia Militar, enquanto autoridade de polícia extensiva, se preocupa porque muitos casos de roubos a transeuntes, muitos casos envolvendo crimes até de ameaça ocorrem com esse tipo de arma branca. Então é muito interessante, a legislação ela veio nesse sentido. Major, e as pessoas que utilizam, por exemplo, no caso, nós que gostamos de acampar, que gostamos de ir para o mato, de ter uma atividade de lazer lá, ou às vezes até de conhecimento mesmo, se eu estiver andando com uma faca na cintura, eu posso ter problemas com a polícia? Acredito que não, pelo seguinte, voltando no início da nossa fala, eu comecei falando sobre a discricionariedade do policial. A lei ela pode ser objetiva em determinados pontos, não abre espaço para isso, mas essa especificamente, ela cruza com o que nós chamamos de discricionariedade, onde há algumas lacunas do policial, ele precisa, como um operador do estado de flagrância, se acautelar, tomar cuidado exatamente para preservar o cidadão de bem. Então, por exemplo, uma pessoa que mexe com parte elétrica e pode utilizar uma faca para cortar e essa faca está numa caixa de ferramenta, não há o que se falar em apreender esse material. Assim também como uma pessoa que sobrevive fazendo churrasquinho, ele conseguiu essa comprovação, o policial também não. E aqueles que se aventuram a prática de camping, claro, evidentemente que o policial ele tira o retrato na hora da situação. O camarada está com uma mochila, ele está com uma barraca de camping, ele está com o seu lampião, com a sua lanterna, com o seu equipamento, o policial ele interage com esse conjunto de fatores que fazem com que ele não tome providência embasado na própria legislação. Agora, por exemplo, está transportando num carro, a própria faca que ultrapasse, eu mesmo comprei agora, no domingo, uma faca, eu gosto de um bom churrasco, comprei uma faca de churrasqueiro e transportei dentro daquele invólucro do local que eu comprei até a minha casa. Agora, o cidadão é encontrado na Praça da Liberdade ou qualquer outro local com a faca dessa na cintura. Qual que é o objetivo dele? E aí, a legislação, por mais dificuldade que ainda precise de alguns arremates, ela traz uma possibilidade de quem opera o estado de flagrância de fazer o arrebatamento desse bem antes dele poder ser utilizado para uma ameaça, para um roubo a transeunte ou até mesmo para um homicídio. Certo. E o senhor acha que, da forma como está hoje a legislação, não existe uma coisa nacional que diga respeito ao porte de arma branca? O senhor acha que é algo que falta, é algo que poderia assegurar um trabalho mais eficaz para as polícias? Como é que o senhor vê essa situação? Existe, inclusive, leis agora tramitando, né, no Senado que podem vir a dar uma segurança jurídica para esse assunto nesse sentido. Como é que o senhor vê isso? Com toda certeza, vejo pelo lado positivo. Ela não pode engessar situações como essa que nós falávamos aqui, dos profissionais ou amadores, desportistas que precisam desse material para a utilização das suas práticas, sejam profissionais ou desportistas. Ela tem que clarear isso também. Mas toda vez que o legislador
ele regulamenta algo que está obscuro em relação à sua origem, seja na lei de contravenções penais ou qualquer outra lei, a regulamentação disso é muito interessante para que aqueles que operam o estado de flagrância, os policiais, os guardas municipais, policiais em todas as esferas, né, possam fazer a prevenção na sua essência. O que nós tínhamos dificuldade, por exemplo, de ao encontrarmos alguém com esse tipo de enquadramento, no caso, mas sem uma lei que regulamentasse a apreensão, o que fazer? O cidadão não estava na prática de nenhum delito, mas pelo conjunto da obra e pela expertise dos policiais, observava-se a condição de um possível crime a ser cometido. E agora não. Com uma legislação, claro que os próprios comentários da regulamentação federal trazem algumas indicações ainda de entraves, mas eu acredito que o próprio Senado possa chegar a situações que favoreçam. Na minha concepção, toda vez que o legislador ele objetiva mais, diminuindo lacunas que possam favorecer a defesa de infratores permanecerem em cidades ou campo sem a devida comprovação e que possam promover um delito, quando o legislador toma esse partido, é muito bom para a nossa sociedade.